Oi, turma, tudo bem? Turma, vamos fazer a correção da seção Ampli do capítulo 1 de vocês, tá? Vamos iniciar a correção agora, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Vou ver se eu consigo fazer a correção inteira em um único vídeo ou se vai ter a necessidade de fazer em mais um vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Exercício número 1. Sobre o conjunto dos conjuntos numéricos, né? São vários, não é um só. São feitas as seguintes afirmações. Classifique-as em verdadeiras, V, ou falsas, F. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer aí a leitura. Vamos primeiro fazer a leitura aí de cada uma das alternativas. E marcar, né? Ver se a gente já consegue marcar. Todo número inteiro é natural? Todo número natural é racional? Todo número racional é natural? E todo número natural é inteiro? Deixa eu abrir aqui uma telinha para a gente relembrar quem são esses números aí. Vamos lá. Vamos relembrar quem são os conjuntos que estão sendo citados aí no exemplo, tá? E vocês podem anotar no caderno também, se quiser, para deixar registrado na hora de lembrar rapidamente, não sabe onde está, vai no caderno, tá bom? Então, os conjuntos numéricos que a gente viu, né, no comecinho do trimestre, do bimestre. O primeiro que vocês conhecem é o conjunto dos números naturais. E quem são, né, os números naturais? Os números naturais começam em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, infinitamente, né? Os conjuntos numéricos não têm fim, né? Eles inteiros, né? Os naturais não têm fim. Começam no 0 e vão infinitamente ali para o infinito. Depois, o outro conjunto que foi falado aqui é o conjunto dos racionais. Quem são os racionais? Que é o que está aqui na letra B. Os racionais, representado pela letra Q, tá? Eles são... Não dá para eu listar, né? Mas é o 0, 0,5. Deixa eu ficar com 0, 0,5, 1/3, 1/4, menos 1/5. Infinitos são os números naturais. E eu vou até tirar isso aqui, porque isso aqui não tá em uma ordem, né? Então, eu vou colocar como exemplo, tá? Exemplo de números que pertencem a Q, tá? Que é o conjunto dos naturais. Então, tem aí um monte de exemplo, tá bom? Se a gente quiser escrever isso como a gente escreveu aqui dos naturais, a gente não consegue, tá? A gente não consegue porque imagina que em uma reta numérica, tá? A reta imaginem aqui uma reta numérica. Nesta reta numérica,
né, que não tem fim nem para um lado nem para o outro, eu tenho vários números naturais vários números racionais com alguns buracos aqui nessa reta, tá bom? Como por exemplo, e aí vocês vão ver com um pouquinho mais de profundidade, tá? Mas como exemplo aqui, eu posso ter como exemplo aqui, né, um buraco aqui nessa reta, que pode ser representado aí pelo raiz quadrada de 2, por exemplo. A raiz quadrada de 2 não está no conjunto dos racionais, tá? Ela é um número irracional e não racional, tá? Todos os números que não possuem raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2, de 3, de 5, né? Esses aí são números irracionais, tá? Então, a gente tem um buraco aqui dos irracionais. O restante, todos são racionais, tá? Numa reta. Agora, o outro conjunto que foi citado aí é o conjunto dos inteiros, que a gente representa por Z. Esse dá pra gente listar, igual no conjunto dos naturais, né? E aí eu posso começar do infinito e posso vir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante até mais infinito, tá bom? Então, os três conjuntos citados aí são esses, tá? O conjunto dos naturais, o conjunto dos racionais e o conjunto dos inteiros, tá bom? Esses são os três conjuntos. Quando a gente pensa nesses três conjuntos, né, com um dentro do outro, a gente tem que lembrar daquele diagrama, né, que a gente viu em aula, que eu falei para vocês assim, ó. O primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto dos naturais. Aquele primeiro conjunto que vocês estudaram, que está aí listado acima, representado por N. Depois, esse conjunto está dentro do conjunto, um pouquinho, não maior, né? Mas está esse aqui, deixa eu fazer um pouquinho maior. Esse conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, tá? Então, vamos colocar aqui os inteiros aqui dentro. Quem são os inteiros? Menos 1, menos 2, 1, 2, tá? Representado por Z. E esses dois estão dentro de um outro conjunto que a gente chama de racionais, que é o quê? Que aí entram também, vou fazer maior também, que entram também os positivos, os negativos e também, né, os que são fração, decimal, tá? Então, vamos colocar aqui racionais, que a gente representa por quê, tá bom? E de fato, né, se eu fizer, por exemplo, aqui, se eu tiver aqui dentro desse conjunto 4 meios, 4 meios, na hora que eu divido, ele vira um 2, né? Então, ele vai estar aqui, vai estar aqui também, né? Já agora, se eu tiver, por exemplo, o número 1 meio, eu não consigo escrever esse 1 meio na forma de um número inteiro, tá? Que é esses daqui, menos 5, menos 4, tá? Então, só está aqui. Então, pessoal, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos racionais e que está dentro do conjunto, os naturais, dentro do conjunto dos inteiros, dentro do conjunto dos racionais, tá? Essa é a ordem. Pessoal, olhando para isso, não significa que este é menor do que este e menor do que este, não, tá? Eles não são um menor ou maior do que o outro, tá bom?
todos esses conjuntos têm o mesmo número de elementos, tá bom? Para cada elemento aqui do conjunto dos inteiros, eu consigo relacionar a um elemento aqui do conjunto N, tá? E aí eu consigo, então, contar esses elementos, né? Quantificar esses elementos, também contando com os naturais, assim como eu faço com esse aqui. Só para dar um exemplo do que eu tô falando para vocês, ó. Se eu falar assim, relacionar o número 0 ao número 1. Aí relaciono o número 1, ou quantidade 1, ao menos 1. Aí relaciono 2, número 2, ao menos 2. Aí relaciono 3 ao menos 3. E assim sucessivamente, tá? Não tem fim nem esse e nem esse, mas eu consigo contar com a mesma quantidade aqui. Eu vou passar a contar com a mesma quantidade, tá bom? Aí posso pensar que uma hora eu começo a relacionar com os positivos, tá? Chego aqui no 9 e passo a relacionar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 positivo. Depois relaciono novamente com os negativos. Vou fazer uma relação entre todos, tá bom? Isso significa que eu tô contando os inteiros, assim como eu posso fazer também com os racionais, mas de uma forma mais difícil. Então, pessoal, só uma leve explicação, bem rápida, mas só para a gente conseguir analisar essas afirmações aí, tá? Então, vamos lá. Primeira que falou que todo número inteiro, opa, então inteiro é esse aqui, ó, conjunto Z. É natural? Não, né? Não, é falsa. Todo natural também é inteiro, porque os naturais estão dentro dos inteiros, mas nem todo inteiro é natural, tá? Do 0 para cima, ok, ó, daqui do 0 para cima, tá aqui dentro, né? É natural e também é inteiro, né? Mas para baixo do 0, não, tá? Então, nem todo número inteiro é natural. Então, essa afirmação aqui é falsa. Deixa eu colocar uma caneta mais escura. Essa primeira afirmação, falsa. Vamos para a próxima. Todo número natural é racional? Sim, né? Ele está dentro aqui do conjunto dos racionais, então essa é verdadeira. Todo número racional, que é esse aqui, é natural? Falsa, né? Nem todo racional, que é esse aqui, vai ser natural. Então, falsa. Todo número natural é inteiro? Essa é verdadeira, né? Porque o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, tá? Então, primeira questão, ok, tá? Vamos fazer a próxima aqui, tá? Eu não vou apagar essa lousa, vou ver se cabe aqui, se não couber, a gente passa a resolver aqui e coloca só a resposta aqui, tá bom? Então, essa aqui, duas empreiteiras com a mesma capacidade de trabalho farão a pavimentação de uma estrada. Uma delas vai pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes. Qual é a extensão dessa estrada? Pessoal, primeiro, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que X é a extensão da estrada. X é a extensão da estrada. Se a gente pensar que X é a extensão da estrada, a gente pode fazer o seguinte, ó. Uma das empresas vai pavimentar 2/5 dessa estrada. Então,
a empresa A vai pavimentar 2/5 de X. Vou colocar aqui, ó, 2/5 de X. 2/5 de X eu represento assim mesmo, 2 vezes X, né? 2/5 de X, desse jeito. E a outra empresa vai pavimentar o que resta, que é 81 quilômetros. 81 quilômetros. Se 2/5 de X mais 81 quilômetros é a estrada inteira, isso é igual ao total, que é X, que é a extensão inteira. Pessoal, aqui é soma de fração, tá? Mas ao invés de eu fazer a soma da fração direto, olha o que eu vou fazer. Eu vou reescrever isso de uma forma mais bonitinha, tá? Escrever isso aqui, que aí a gente fica com X de um lado e quem não tem X do outro, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Vou escrever 2 vezes X, que é 2X, e não tem ninguém aqui embaixo do X, mas é porque tem um 1 escondido, né? Então, fica 5 vezes 1, multiplicação de fração, 2 vezes X, 2X, 5 vezes 1, 5. Então, quer dizer que aqui em cima, ó, da minha fração, eu fiquei com 2x. Vou escrever aqui em cima 2x. É a mesma coisa, né, pessoal? Escrever assim ou escrever do jeito que tá aqui desse lado, tanto faz. E aqui é 5, que é o denominador. Então, 2x sobre 5 mais 81 é igual a x, tá? Então, é igual a x. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 2/5 de x, né, que tá aqui desse lado, e vou passar esse 2/5 de x aqui pro outro lado. Quando eu passo ele para esse lado, eu tenho que subtrair, tá? Ele tá somado aqui, é positivo, vai pro outro lado negativo. Então, vou ficar com isso aqui, ó. 81 igual 2x sobre 5, eu já coloco sobre 5, tá? Mais 81. Vou colocar a barra aqui e colocar o 5 aqui embaixo. Opa, mais 81 não, desculpa. Vamos voltar aqui. Não é o 81 que eu vou passar pro outro lado, né? É o 2x sobre 5. O x já tá aqui desse lado. Ixi. Vamos voltar aqui, ó. Passo 2x sobre 5 pro outro lado, vai sobrar desse lado 81. E desse lado já tem o x, então vai ficar igual a x menos 2x sobre 5. Agora sim, agora tá certo. O que eu tava passando o 81, né? Não tava certo, não. Tá? Então, agora eu vou fazer a subtração dessa fração aqui, x menos 2x sobre 5, tá? Para fazer subtração ou adição de fração, eu tenho que lembrar do MMC entre dois valores, mas aqui é 5 e 1, então o MMC vai ser 5 mesmo, tá? Então, isso aqui, pessoal, eu vou escrever assim, ó. Vou trocar de lado, tá? Todo mundo que tá aqui, vou passar para esse lado. E todo mundo que tá aqui, que é só o 81, vou passar para o outro lado. Fazendo essa troca só de posição, eu não mudo o sinal. Quando eu mudo um elemento só para um lado para o outro, eu troco o sinal. Quando eu mudo todo mundo de lado, eu não troco o sinal, tá?
porque falar que isso é igual a isso, ou trocar de lado e falar que isso é igual a isso, dá no mesmo, tá? Então, eu vou reescrever isso assim, ó. Com o denominador 5, né? Porque nosso denominador vai ser 5. Denominador 5 aqui. E os novos numeradores, ó. 5 dividido por 1, que tá aqui embaixo do x, é 5. Vezes x, 5x. 5x menos 5 dividido por 5, 1 vezes 2x, 2x mesmo. Então, fiquei com 5x menos 2x em cima e 5 embaixo. Isso aqui é igual a 81. Agora, eu somo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela, só para não perder aqui o fio da meada do que a gente tá fazendo. Eu vou continuar aqui embaixo mesmo, tá? Agora, é só fazer 5x menos 2x. Vocês já sabem fazer isso, né? 5x menos 2x é a mesma coisa que 5 menos 2 e mantém o x, né? 5 menos 2, 3x. Igual a 81. Vou colocar o sobre 5 aqui embaixo dos 3x. Equação, pessoal. O 5 tá multiplicando o lado esquerdo aqui, ele vai passar para o outro lado. Tá multiplicando, não, ele tá dividindo, se tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? E se tá multiplicando, passa dividindo, tá? Então, esse 5 vem para cá, multiplicando, tá? Porque ele tá dividindo o 3x. Eu vou fazer o seguinte, vou ficar com do lado esquerdo só o 3x e do lado direito 81 vezes 5. Agora fico com 3x igual 81 vezes 5, pessoal, vai dar, deixa eu ver aqui quanto que vai dar, 405. Só que eu não quero a medida de 3x, eu quero a medida de x. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui e aqui, a gente vai fazer com esse 3. Só que agora ele tá multiplicando x, então ele vai passar para cá, dividindo, tá? Passa para esse lado, dividindo. Tá bom? Então, fica x igual, fazer apertadinho aqui, mas vou fazer aqui mesmo, tá, pessoal? Vou fazer mais uma indicação aqui. X igual 405. Então, vou pôr o resultado direto, tá? 405 dividido por 3, que passou dividindo, ficou 135 quilômetros, tá, pessoal? Porque essa medida é em quilômetros, tá? Que é a extensão da estrada, tá bom? Então, a extensão aí da estrada é 135 quilômetros, tá bom? Exercício 2 resolvido já. Vamos para o exercício 3. Deixa eu tirar aqui e baixar aqui um pouquinho a folha. Exercício 3. Escreva em potência de base 10 os seguintes números. Número 2 milhões,
Quantos zeros eu tenho? 6 zeros. Então, vou escrever isso como 2 vezes 10 elevado a 6. 2 vezes 10 elevado a 6. 300, pessoal, o 300 é 3 com 2 zeros. Isso é 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Só tem 2 zeros, né? 0,02. Isso aqui, ó, o 2 está na casa dos centésimos, né? Primeiro é décimo, depois centésimos. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque 100 é 10 elevado ao quadrado. Centésimo quer dizer que eu estou dividindo 2 por 100, tá? Então, o 10 que estaria aqui embaixo dividindo esse 2 vai passar para cima trocando o sinal. Lembra da propriedade? A gente viu, né? Então, aqui fica menos 2. Esse menos 2 quer dizer que eu estou dividindo esse aqui por 100, né? Por 10 ao quadrado. Aqui, 0,004. Então, é 0, né? 0004. Aqui é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Quer dizer aí, então, que eu estou dividindo 4 por 10.000. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Menos 4. Podia pensar na contagem também de zeros, né? Quando eu tenho decimal, a mesma coisa, ó. Menos 2, menos 4, tá bom? Contagem aí de zeros entre os que vêm aqui depois da vírgula e antes da vírgula. Ou a contagem das casas que a vírgula anda, né? Para que eu fique aqui com 4, ó. Andou 1, 2, 3, 4 casas, então, menos 4 aqui. Bom, dados os números 2,1 vezes 10 a 3, 0,2 vezes 10 a menos 2, 1,2 vezes 10 elevado a 4, 1,5 vezes 10 elevado a 1, faça o que se pede. Escreva-os explicitando as classes e as ordens. É escrever ele de volta assim, tá? Em decimal ou em número inteiro, como esse aqui, tá bom? Então, vamos lá, 2,1 vezes 10 elevado a 3. Isso aqui vai ser, eu vou ter que fazer pequenininho para ver se cabe todo mundo, tá? Vai ser o 2, 1, 0, 0, tá? Porque esse 10 elevado a 3 é como se a vírgula tivesse aqui, ó, entre o 2 e o 1. Então, vou aumentar 3 casas aqui, tá? Então, vai ficar 2.100. Esqueçam o vírgula 1. Se fosse 2 vezes 1.000, né, que 10 elevado a 3 é 1.000, é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Nós teríamos 2.000. 0,1 vezes 1.000 é esse 100 aqui, tá? O próximo número aí é 0,2 vezes 10 ao quadrado. 0,2 vezes 10 elevado a menos 2, não é 10 ao quadrado, não. Quer dizer, então, que eu tenho que pegar esse expoente e ver quantas casas, o número de casas que eu tenho aqui no expoente é também a quantidade de casas que a minha vírgula vai caminhar. Então, eu vou caminhar 2 casas para cá, vírgula. Logo, eu vou ficar com 0,002. Deixa eu dar uma separada aqui nos números, tá? E vou apagar aqui, não precisa dessa vírgula aqui, tá bom? Então, olha só, a vírgula estava aqui entre o 0 e o 2. Se eu quero fazer 0,2 vezes 10 a menos 2, a minha vírgula tem que caminhar 2 casas para a esquerda,
tá bom? Eu podia pensar no seguinte também, né? Eu podia pensar aqui, fazer aqui do lado, 0,2 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 0,2 dividido, porque 10 a menos 2 quer dizer que eu estou dividindo esse 0,2 por 10 ao quadrado, que é 100, tá? 0,2 dividido por 100 vai dar aqui 0,002. A gente pode fazer. 0,2 dividido por 100. Deixa eu colocar a barra aqui da divisão. Lembrar como faz essa divisão, pessoal? Porque em prova vocês não têm calculadora, né? Então, tem que fazer a divisão na mão, tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui, pessoal, ó, uma casa depois da vírgula. E aqui eu só tenho 100. Ah, mas 100 é maior que 0,2. Não tem problema, eu tenho que igualar a quantidade de casas decimais que eu tenho aí depois da vírgula. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, um zero também. Tá? Vou colocar um zero aqui, né? Uma vírgula e um zero. Uma vírgula e um zero. Agora eu faço a divisão como se não tivesse vírgula, ou seja, já que se não tiver vírgula eu posso esquecer, esqueço essa vírgula, então vou esquecer esse zero também. Esqueço essa vírgula, esse zero depois da vírgula não vou esquecer não, tá bom? Só tiro a vírgula e não tiro zero porque ele aumentou aqui. Agora, quando eu tirar a vírgula daqui, 0,2, a mesma coisa que só 2, tá bom? Aí eu vou fazer 2 dividido por 1000. Dá para dividir 2 por 1000? Não dá, né? Então, eu tenho que colocar um zero aqui. Se eu coloquei um zero aqui, põe um zero aqui e uma vírgula. Dá para dividir 20 por 1000? Não dá. Então, eu ponho mais um zero aqui e outro zero aqui. Dá para dividir 20 por... já coloquei, né? Agora, eu vou colocar o último zero. 2000. Agora, 2000 dá para dividir por 1000. Só que se eu tive que colocar esse zero aqui, eu tenho que pôr outro zero aqui também. Agora sim. Agora, 2000 dividido por 1000 dá 2. Tá? E 2 vezes 1000, 2000. Ou seja, 2000 menos 2000, sobra nada. Tá bom? Olha aí. 0,2 dividido por 100, então deu 0,002, tá bom? Tudo certinho. Então, melhor do que fazer tudo isso é lembrar, esse menos 2 aqui quer dizer que eu caminho a vírgula 2 casas para a esquerda, tá bom? Seguindo essa mesma relação, então, 1,2 vezes 10 à quarta, ó, o 4 é positivo, quer dizer que agora a minha vírgula vai caminhar 4 casas para a direita. Então, vamos lá, vamos escrever esse número com a vírgula caminhando 4 casas aí para a direita. Era 1,2, a vírgula estava aqui entre 1 e 2, então, caminhando 4 casas, vem 1, 2, 3, uma para cá, 2, 3, 4, tá? Ó, uma aqui, tava aqui, veio 1, 2, 3, 4. Então, 12.000
é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a 4. De fato, 10 elevado a 4 é 10.000, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, dá 10.000. E 10.000 vezes 1,2 é 12.000. 1,5 vezes 10, essa é fácil, é 15, né? 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Agora, o item B está pedindo para colocar esses números em ordem crescente. Colocar em ordem crescente, basta eu olhar aqui, ó. O primeiro, então, vai ser 0,002. Só que eu vou escrever ele aqui, ó, do jeito que tá aqui, tá? 0,2 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o menor deles todos. O próximo aqui, então, esse aqui já foi. Eu vou riscar aqui, tá bom? Vou riscar, ó. Esse já foi, que era esse daqui. O próximo aqui, ó, é o 2100, que é 2,1 vezes 10 elevado a 3. Vamos escrever ele aqui. 2,1 vezes 10 elevado a 3. Opa, coloquei errado. Antes veio 15, né? Antes veio 15, esqueci do 15. Então, vamos colocar o 15 aqui. Deixa eu apagar aqui. 15 é menor do que isso, né? 15 é 1,5 vezes 10 elevado a 1. Vou colocar ele aqui. 1,5 vezes 10 elevado a 1. Agora sim vem o 2,1 vezes 10 elevado a 3. E por fim, 12.000, que é 1,2 vezes 10 a 4. Vezes 10 elevado à quarta potência. Todos em ordem aí, tá? Vou colocar um tracinho aqui, ó, para vocês identificarem aí quem é quem. Nossa, esse tracinho tá feio, né? Vou trocar aqui. E esse aqui é o último, tá bom? Então, está em ordem crescente. Podia, ao invés do tracinho, também colocar um sinal de maior ou menor, né? Esse é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse, tá bom? Como é possível adicionar 2,5 vezes 10 à quinta a 1,2 vezes 10 elevado a 4? Bom, pessoal, eu não posso somar se as potências de base 10 são diferentes, mas eu posso transformar uma dessas em bases iguais, tá? Então, eu quero transformar qualquer uma, pode ser o 10 elevado a 5 ou 10 elevado a 4 em uma das duas aqui, converter este em 10 elevado a 4 ou este em 10 elevado a 5, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vou aumentar essa aqui, tá? Vou aumentar. Fazer 2,5 vezes 10 elevado a 4 mais se eu vou aumentar o expoente aqui, quer dizer que eu vou
ter que diminuir esse número aqui, tá? Por quê? 1,2 vezes 10 a 4, vamos escrever aqui do lado, vou apagar aqui. Fazer uma lousinha de suporte aqui. Um vírgula dois vezes 10 elevado a 4. Aqui é 5, né, pessoal? Aqui é 10 elevado a 5, eu coloquei a 4 e é 5, tá? Só deixa eu trocar aqui. Só copiei aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a quinta, tá? Deixa eu apagar antes de vocês copiarem. Aqui é 5, né? Que é esse aqui. Esse primeiro expoente aqui. Esse aqui, ó, tá? 2,5 vezes 10 a quinta. Agora aqui, 1,2 vezes 10 elevado a 4. Isso aqui é igual a gente já fez aqui, ó, 12.000. 12.000. Que é esse aqui, ó, que a gente acabou de escrever aqui. Então, vamos fazer um processo aqui. Esses 12.000 eu posso escrever como 1200 vezes 10. Olha só. Tirei um zero aqui, fiz vezes 10. Vou tirar 2 zeros agora. Posso escrever como 120 vezes 100. Outra forma de escrever o mesmo número. Posso escrever como 12 vezes 1000. Posso escrever como 1,2 vezes 10.000, tá? Que é esse aqui, 1,2 vezes 10.000. Aqui, ó, posso fazer isso. Isso aqui é elevado a 1. Vamos para esse aqui. Isso aqui é igual 120 vezes 10 elevado ao quadrado, porque 100 é 10 elevado ao quadrado. Aqui, 12 vezes 10 elevado a 3, porque 1000 é 10 elevado a 3. Aqui, igual, a gente já viu, né, que isso aqui é 1,2 vezes 10 elevado a 4. A gente acabou de ver, né? Agora, continuando esse processo, 0,12, certo? Ó, tô diminuindo o número, vezes 100.000. Tô sempre aumentando um zero aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 0,12 vezes 10 elevado a 5. Perceberam? Então, cada zero que eu fui aumentando, né, vou aumentando um expoente aqui da base 10. Só que ao mesmo tempo, eu vou diminuindo aqui o número, tá bom? Então, agora eu posso pensar em somar aqui, ó. Agora sim, eu posso somar aqui 2,5 vezes 10 à quinta,
com 0,12 vezes 10, também elevado à quinta. Aí, agora eu somo esta parte aqui, que eu vou grifar aqui, ó. Somo essa parte com esta parte aqui. Isso aqui vai ficar 2,5 com 0,12, vai ficar 2,62, tá? Isso aqui fica igual 2,62 vezes 10 elevado à quinta potência, tá? O expoente aí da base 10 agora não muda, se eles são iguais, são fatores iguais, né? Então, eu posso manter os mesmos dois fatores, manter ele multiplicado pela soma aqui de 2,5 por 0,2, tá bom? Então, aí a resposta que você deveria explicar é que eu não posso somar se as potências de base 10 não forem iguais, tá? Então, vamos complementar aí, porque tinha que explicar, né? Então, precisamos converter uma das potências de base 10 em uma mesma potência que da outra parcela, tá? Pronto. Então, precisamos converter uma das potências de base 10 em uma mesma potência que da outra parcela, tá bom? Tem que ficar igual aí das duas parcelas, tá? Aqui a gente deixou as duas, aqui ó, 10 elevado a 5, 10 elevado a 5. Aí sim eu somo este com este, tá bom? Vamos pro próximo. Exercício 6, tá? A água e o Brasil. O conjunto de recursos hídricos no território brasileiro é formado por bacias hidrográficas, Oceano Atlântico, rios, lagos, lagoas, arquipélagos, golfos, baías e cataratas. O Brasil tem uma das maiores e diversificadas extensas redes fluviais de todo o mundo. O país conta com a maior reserva mundial de água doce e o maior potencial hídrico da Terra. Na tabela a seguir, encontramos 5 grandes rios do Brasil e sua extensão. Vamos ver aqui a tabela. Rio Amazonas, que tem 70 vezes 10 ao quadrado quilômetros de extensão. Paraná, 0,4 vezes 10 elevado a 4 quilômetros de extensão. Madeira, 3,3 vezes 10 elevado a 3 quilômetros de extensão. Purus, 3,18 vezes 10 elevado a 3 quilômetros de extensão. São Francisco, 0,31 vezes 10 elevado a 4 quilômetros de extensão. Pergunta aí, qual é a diferença entre a extensão do rio Paraná e a do rio Purus? Dê a resposta utilizando um número com potência de base 10. Então, vamos lá. A diferença entre a extensão do rio Paraná, que é esse aqui, então, Paraná, que é esse, com Purus, que é esse. Vamos escrever aqui os números aqui. O rio Paraná, a gente está falando de 0,4
vezes 10 elevado a 4 menos do Rio Purus, que é 3,18 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. Agora, para fazer essa subtração, o que eu vou precisar? Transformar as potências de base 10 em uma mesma potência. Ou eu converto este em 10 elevado a 3, ou eu converto este em 10 elevado a 4, tá? Eu vou converter esse aqui em 10 elevado a 3, ou seja, eu tenho que diminuir de 1 aqui no expoente. Se eu vou diminuir de 1 aqui nesse expoente, o que eu vou fazer com esse 0,4? E não consigo lembrar isso. Vamos pegar, vamos pensar assim, olha, se eu tenho 2 vezes 10, ou melhor, vamos fazer com 20 vezes 10. 20 vezes 10. Se eu quiser 20 vezes 10, é a mesma coisa que 200, tá bom? 20 vezes 10 é 200. Se eu quiser não escrever isso como 10 elevado a 1, né? Quiser escrever isso como 10 elevado a 0, porque aqui não aparece, mas tem um 1 aqui, escondidinho. Se eu quiser escrever, em vez de 20 vezes 10 a menos 1, escrever só alguém 100 vezes 10, eu vou ter que aumentar aqui uma casa. Por que alguém 110? Porque se eu diminuir 1 aqui, é 10 elevado a 0, tá? Diminuindo esse 1 aqui, vou ficar com 10 elevado a 0. Então, para diminuir 1 aqui, sem mudar, né? Sem que eu mude o número, não quero mudar, não quero alterar o número. Eu quero só escrever de uma forma que eu tenha que diminuído aqui, ó, o expoente, tá? Então, se eu diminuir aqui o expoente para 0, eu vou ficar com 200 vezes 10 elevado a 0. Então, quer dizer que diminui aqui, aumenta aqui, tá? Escrever 200 vezes 10 elevado a 0, não mudei o número, tá? 10 elevado a 0, eu não tô alterando esse número, é o mesmo número, tá? Vou apagar esse aqui, né, só para vocês não acharem que esse 2 vezes 10 é a mesma coisa, que isso não é, tá? Agora, 2 vezes 10 elevado a 1 é 200. E 200 vezes 10 elevado a 0 também é 200, tá bom? Só que olha o que aconteceu. Eu aumentei 1 aqui, daqui para cá eu aumentei 1, diminuí aqui um 0. Ou vindo de cima aqui para baixo, ó, diminuí aqui, de 1 para 0, né? Tirei 1 aqui no expoente do 10, então aumentei 1 aqui no 200. Pensando nessa lógica, se eu quero aumentar 1 aqui, né? Quero passar de 3, não, vamos diminuir o 4. Se eu quero diminuir, se eu quero fazer isso, alguém vezes 10 elevado a 3, né? Para ficar esse 10 a 3 igual a esse 10 a 3. Então, se eu quero diminuir aqui, eu vou ter que aumentar esse número. Então, de 0,4, ele vai passar a ser 4, tá? Eu falava para vocês nas aulas, opa, então a minha vírgula vai ter que, se eu diminuo aqui o expoente do 10, a minha vírgula caminha para a direita. Se eu aumento o expoente do 10, a minha vírgula caminha para a esquerda, tá? Então, vamos reescrever agora esses números. Então, eu vou ficar com 4, minha vírgula caminhou para a direita. E a minha potência de base 10 diminuiu. Opa. Vezes 10 elevado a 3
4 vezes 10 elevado a 3, menos 3 vezes 10 elevado a 3 também. Ó, agora eu posso fazer aquilo que a gente fez no exercício anterior. Olha lá, tenho 4 aqui, menos esse 3 aqui. E ó, potência de base 10, potência de base 10. Vou trabalhar esse 10 elevado a 3 como se ele fosse uma incógnita, um x, tá? 4x menos 3x vai dar um x, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou ficar aqui com... mas é 3,18, né? Não é só 3. Então, vamos colocar aqui 3,18. Vamos colocar os decimais também, né? Vou colocar 3,18. Não tem problema, a gente faz o cálculo do mesmo jeito. 3,18 3,18 vezes 10 elevado a 3, tá? Vamos fazer o cálculo aqui no cantinho, aí eu ponho a resposta aqui embaixo. 4 é a mesma coisa que 4,00 menos 3,18. Colocando décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e unidade embaixo de unidade, tá? Tô fazendo para vocês relembrarem, viu, desses cálculos. Esse 4 vai ter que emprestar aqui para este, que vai ter que emprestar para esse, né? Porque não dá para tirar 8 de 0 e nenhum de 0. Então, esse 4 aqui vai virar um 3, tá? Esse aqui vira 10, que logo em seguida vira 9, tá bom? Porque empresta 1 para esse. Então, eu vou colocar 9 aqui. E agora sim, aqui fica 10. Agora eu consigo fazer. Deixa eu riscar aqui para vocês não confundirem, né? Então, aqui eu vou usar o 9. 10 menos 8. Vou colocar a barra aqui. 10 menos 8, pessoal, é 2. Vou colocar o 2 aqui embaixo. 9 menos 1 é 8. E 3 menos 3, 0. Viu como dá diferença? Se a gente fizesse só aqui 4 menos 3, ia dar 1, né? E não é 0,83, é quase 1, mas não é, né? É 0,83 vezes 10 elevado a 3, tá? Vezes 10 elevado a 3 quilômetros de extensão, tá bom? Então, é isso aqui, vezes 10 elevado a 3, não é 2 não, é 3. Deixa eu apagar aqui. Colocar 10 a 3. Apertei a tecla errada aqui. 3. Quilômetros de extensão, tá bom? Essa é a medida do rio. Então, é 0,83 vezes 1000, tá bom? Porque 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, tá bom? Agora aqui, ó. Qual a razão entre a extensão do maior rio e a do menor rio apresentados na tabela? Então, vamos pensar, quem é o maior rio?
qual será que é o maior rio e qual será que é o menor rio. Deixa eu olhar aqui, eu vou fazer uma lousa, porque eu vou precisar converter aí todos em bases iguais, tá bom? Então, vamos ver, eu tenho 4, 3, 3, 4 e 2. Então, vamos converter todo mundo para base 3, né? Vamos converter todo mundo aí para base 3. Depois, se precisar, a gente muda, tá? Então, vou fazer convertendo todo mundo para potência de base 10, base 3 não, a potência de base 10 com expoente 3, tá? Então, primeiro, 70 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa, eu quero aumentar esse 10 ao quadrado, então eu vou ter que diminuir o meu 70. Meu 70 vai virar um 7 vezes 10 elevado a 3. Pronto, fiquei com 7 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000. 7 vezes 1000, 7000. 70 vezes 10 ao quadrado, ó, 10 ao quadrado é 100. 70 vezes 100 também vai dar 7000, tá? É a mesma coisa. Vamos pegar o próximo. O próximo é 0,4 vezes 10 elevado a 4. E agora eu quero converter isso, diminuir esse 4. Então, se eu quero diminuir o expoente da base 10, eu tenho que aumentar esse número aqui. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a 3, tá? Diminuí um aqui no expoente, aumentei aqui, ó, era 0,4 vezes 10, né? Vezes 10 aqui, tá bom? O próximo aqui dá 3,3, já tá? Já tá ok. Só vou escrever ele aqui embaixo pra gente poder comparar. 3,3 vezes 10 elevado a 3. Já tá aí, tudo em base 10 elevado a 3. O outro, 3,18 vezes 10 elevado a 3 também, não preciso mudar nada. E por fim, 0,31, esse eu preciso mudar. 0,31 vezes 10 elevado a 4. Isso eu tenho que mudar. Então, eu quero diminuir um aqui no expoente, então eu tenho que aumentar um aqui. Fazer isso aqui vezes 10 é caminhar a vírgula para cá, né? Então, vai ficar 3,1 vezes 10 elevado a 3. Tá? Então, diminui um aqui, aumentei um aqui, tá? Aumentar um quer dizer que, ó, se eu tô tirando o 10 daqui, eu tô multiplicando esse 10 por esse. 0,31 vezes 10 é 3,1. A mesma coisa aqui. Se eu tô aumentando um aqui, né? Aumentar um aqui quer dizer que eu quero aumentar um aqui, quer dizer que eu quero fazer vezes 10. Mas de onde que eu vou tirar o vezes 10? Daqui, do 7 vezes 10. 7 vezes 10, vezes 10 ao quadrado, vai dar 7 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Agora eu consigo comparar, agora eu consigo ver quem é o maior, né? Porque eu queria saber quem era o maior e o menor rio. Todas as potências de base 10, então agora eu consigo olhar aqui para a parte aqui dos números
que estão multiplicando as potências de base 10. Quem vai ser maior? 7, 4, 3,3, 3,18 ou 3,1? Agora é fácil, né? O 7 é o maior. Então, 7 vezes 10, eu vou colocar aqui embaixo, ó. O maior é o que tem 7 vezes 10 elevado a 3. E vamos ver quem é o menor. O menor vai ser esse aqui de 3,1, tá? Então, o menor vai ser esse que tem 3,1 vezes 10, também elevado a 3, né? Aí a pergunta aí é qual a razão entre o maior e o menor. Pessoal, a razão é uma divisão, tá? A razão, eu vou pegar a razão entre este maior e o menor, eu vou fazer o maior dividido pelo menor, tá? Então, a razão é a divisão. Aqui, razão é igual 7. Deixa eu escrever aqui, ó, diferente, tá? Porque a razão é quando a gente pensa em uma fração, né? Uma divisão na forma de fração. Isso aqui, 7 vezes 10 elevado a 3 sobre 3,1 vezes 10 elevado a 3. Deixa eu colocar a barra da fração. Olha aqui. Pessoal, numa divisão, aqueles elementos, né, que são iguais, né, em cima e embaixo, né, na multiplicação. Tem aqui, ó, uma multiplicação aqui em cima e embaixo aqui da fração também uma multiplicação. Então, eu posso dividir, ó, 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 3, vai embora o 10 elevado a 3, vai virar 1, né? Agora, eu fazer a divisão de 7 por 3,1, isso aqui vai dar, eu vou fazer aqui num cantinho, só para vocês relembrarem, porque eu sei que tem gente que já não lembra mais, né? Nas aulas eu vi que vocês estavam com dificuldade de fazer divisão, né? 7 dividido por 3,1, como é que a gente faz essa divisão? Vamos lá, de novo, ó. Coloco 7, divisão aqui, assim, né, o algoritmo e o 3,1. Preciso igualar as casas decimais. Então, aqui, ó, vou ter que fazer 7,0. Igualei o número de casas decimais. Agora, eu corto essa vírgula, tá? Agora, eu tiro essa vírgula, trabalho como se ela não existisse aqui, nem S nem S, igualei as casas decimais, posso tirar a vírgula, é como se eu estivesse multiplicando os dois lados aqui por 10, 7 vezes 10 dá 70, 3,1 vezes 10 dá 31, né? O que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, tá bom? A proporção vai ser a mesma, 70 dividido por 31 e 7 dividido por 3,1, tá bom? E a regra é essa mesmo, né? Na divisão, eu corto aí a vírgula depois que eu igualo o número de casas decimais. Pessoal, quantas vezes o 31 cabe dentro do 70? 2, né? E 2 vezes 31 é 62. 62. Ah, deixa eu aumentar aqui um pouquinho que eu deixei separadinho aqui. Vou fazer menos 62. 70 menos 62
sobra 8. Vai dar 8 aqui. Vou colocar o 8 aqui. Que é o que sobra, tá? Agora, não dá para dividir 8 por 31. O que eu tenho que fazer? Colocar um 0 aqui e aqui uma vírgula, tá? 80 dividido por 31, pessoal, não dá 3 vezes, dá 2 vezes também, tá? Porque se eu fizer 3 vezes 31, já dá 93. Então, só vai dar 2 vezes. 2 vezes 31, a gente viu que é 62. Então, vou fazer 80 menos 62. Isso aqui vai dar 60, 70, 80, vai dar 18, pessoal, tá? Vai dar 18 de resto. Então, vamos colocar o 18 aqui embaixo. Sobra 18. 18 também não dá para dividir por 31. Eu ponho um 0 aqui. Só que agora, né, eu não preciso, não vou colocar uma vírgula, né? E também não preciso ainda colocar um zero aqui. Eu só coloco um 0 a partir do segundo 0 que eu teria que colocar aqui. Mas não vai precisar. Se eu fizer 3, 6, 9, 12, 15, né? Ou 31 mais 31 mais 31 mais 31 mais 31, vai dar 155. Se eu fizer mais 31, vai passar disso aqui. Então, aqui, ó, 180 dividido por 31 é 5, né? Ou seja, o 31 cabe 5 vezes aqui dentro do 180, tá bom? Aí, vou fazer 5 vezes 31, vai dar 3, 6, 9, 12, 15. 30 vezes 5, tá? 30 vezes 5, 150. 150 mais 5 vezes 1, 5, tá? Na dúvida, façam, pessoal, ó. 31 vezes 5. Vamos ver, é isso mesmo, mas na dúvida, faça. 31 vezes 5. E vejam quanto dá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 3, 15. Deu 155. Coloco 155 aqui. Faço 180 menos 155. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Vai dar 25, né? Vai dar 25 de resto. Vamos ver se acaba por aqui, que se não acabar a gente para nessa casa decimal. 25 não dá para dividir por 31. Ponho um 0. Agora, quantas vezes o 31 cabe aqui dentro do 250? A gente tinha visto que dentro do 180 cabia 5 vezes. Então, agora, dentro do 250, será que vai aumentar mais umas 3 vezes? Será que é 8? Acho que é 8, hein? Se a gente fizer 8 vezes 31, vai dar 248, tá? O que vai sobrar? 2. Pessoal, se a gente ficar aqui um tempão, ainda vai ter cálculo para fazer, tá?
vai ter cálculo para fazer. Aqui sobra 2 e vai ter cálculo para fazer aí. Vai ter cálculo aqui para continuar fazendo, tá bom? Aí eu vou colocar já a resposta aqui, tá bom? De qual é a razão, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui que fazendo 7 dividido por 3,1, eu vou ter 0,2580, porque ó, aqui eu vou ter que pôr um zero que não vai dar. Aí eu tenho que pôr outro zero. Então aqui sim eu ponho um zero, tá? E aí, olha, pessoal, 200 dividido por 31 vai dar 6. 6 vezes 31 dá 6 vezes 1, 6, 186. 200 menos 186, isso aí vai indo até dar 1, 2, 3, 4, dá 13 casas decimais, tá? Então, já vamos colocar aqui só com as duas primeiras casas decimais, que aí eu arredondo aqui para 5, porque a próxima aqui é 8, que é maior do que 5, então a gente arredonda aqui para 6, né? Na verdade, a gente pode arredondar para 6, tá bom? Então, a gente pode deixar isso como igual 2,26, tá bom? A gente vai ficar muito tempo fazendo cálculo, tá bom? Então, a razão, e aí eu coloco aqui na apostila, que a razão que estávamos procurando é igual 2,26, tá bom? Essa é a resposta. Pessoal, vou encerrar essa página e depois eu faço um outro vídeo com outra página, tá bom?